Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Lucas 7, a partir do versículo 36, relata um convite inusitado que Jesus recebeu. Lucas começa dizendo assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Nós sabemos que os fariseus se opuseram fortemente a Jesus, tentando reprimir a sua fama e até matá-lo à medida que a sua popularidade crescia. Pouquíssimas foram as exceções. Podemos nos recordar de Nicodemos, um fariseu que foi procurar Jesus de noite. Sendo assim, ver Jesus indo à casa de um fariseu e jantando com ele é de fato surpreendente. De início, é difícil saber qual era a intenção desse fariseu. Será que ele era diferente dos outros e queria oferecer algo genuíno a Jesus? Ou será que era uma armadilha para tentar pegar Jesus em algo? Outro fato inusitado acontece nessa história, enquanto Jesus estava já na casa do fariseu. Lucas continua no versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Não sei como essa mulher teve acesso à casa do fariseu, mas ela é descrita como uma pecadora. O termo pecadora pode significar que ela vivia uma vida visivelmente imoral, ou que não mantinha um padrão de religiosidade que os líderes religiosos esperariam. Sabemos que lavar os pés de alguém era um gesto de humildade e serviço. Jesus lavou os pés dos apóstolos para lhes ensinar humildade. E Pedro, inclusive, no primeiro instante recusou, pois não se via digno de receber esse tratamento do seu mestre. Mas essa mulher foi além. Ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos, e ainda lhe beijava os pés, tornando o gesto de lavar os pés ainda mais humilhante. E como se isso já não fosse o suficiente, ela ainda ungiu os pés de Jesus com um óleo perfumoso que havia trazido. Essa mulher se humilhou o máximo que pôde e fez o melhor que pôde ao Senhor. Como nós precisamos seguir o exemplo dela? Mas como? Podemos nos perguntar: como eu posso me humilhar assim perante o Senhor? Ou fazer algo parecido ao Senhor? Jesus disse certa vez que tudo o que for feito aos discípulos dele é feito para ele. Então, se queremos nos humilhar perante o Senhor e dar o nosso melhor a ele, como essa mulher fez, temos a oportunidade quando agimos assim com os seguidores de Jesus Cristo. O versículo 39 descreve a reação do fariseu, o anfitrião, ao ver essa cena. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ora, os fariseus jamais permitiriam uma pecadora se aproximar tanto assim deles. Lembra quando eles viram Jesus comendo com publicanos e pecadores no banquete de Levi? Como eles questionaram o porquê Jesus se associava com esse tipo de gente? Por isso, esse fariseu questionou o caráter de profeta de Jesus. Se ele realmente fosse um profeta, conheceria a condição dessa mulher pecadora e não deixaria ela fazer o que fez. Mas Jesus provará a este fariseu que é sim um profeta, ao expor
esse pensamento que ele teve internamente? Jesus disse assim ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Pela primeira vez, o nome do fariseu é citado: Simão. Jesus contou uma história a Simão, e ele logo pegou o ponto da história. Aquele que teve a maior dívida perdoada seria o mais agradecido e amaria mais a quem ele devia. Jesus, então, traz a história para a vida real. Ele compara o tratamento que recebeu da mulher pecadora ao tratamento que recebeu do fariseu anfitrião. Era costume uma pessoa oferecer ao seu hóspede água para lavar os pés quando chegasse em sua casa, ou, a depender da condição, enviar um servo para lavar os pés do visitante, ou quem sabe o próprio anfitrião poderia fazer isso. Mas, como um mínimo gesto de hospitalidade, oferecia-se água para lavar os pés. Simão, o fariseu, não fez nada disso. Mas a mulher pecadora lavou os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas e enxugou com os seus cabelos. A essa altura, podemos nos perguntar por que a mulher tanto chorava. Imagino que ela chorava por reconhecer o seu estado deprimente, perto do Santo Deus. Era comum também as pessoas se cumprimentarem com um ósculo, isto é, com um beijo. Por isso que Paulo, em algumas de suas cartas, conclui enviando um ósculo santo. Mas Simão não recebeu Jesus com um beijo. Todavia, a mulher pecadora deu incontáveis beijos nos pés de Jesus. E parece que era comum também a hóspedes de maior honra derramar óleo sobre a sua cabeça. Simão não julgou que Jesus tinha tamanha honra, mas a mulher julgou digno que os pés de Jesus, uma parte do corpo menos honrosa do que a cabeça, fossem ungidos com bálsamo. A mulher, que se via cheia de pecados, amou muito o Senhor e por isso fez tudo isso a Jesus. Simão, entretanto, que se via sem pecados, não prezou pela presença de Jesus ali. A quem muito perdoa, muito ama. Jesus não quis dizer que uns precisam mais de perdão do que outros, e nem que o fariseu Simão não tinha pecado. Mas o ponto é que alguns conseguem enxergar o estado miserável em que estão, e outros não conseguem. O fariseu só conseguia ver os seus atos de justiça, por isso ele não reconheceu o quanto carecia de Jesus e nem demonstrou grande afeição pelo Senhor. A história então chega a nós. E nós? Conseguimos enxergar
nossa pobreza de espírito. Temos ido ao Senhor pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo perdão pela podridão que ainda há em nós. Quanto nós temos amado a Jesus. Quanto nós temos honrado a presença de Jesus. Como nós temos demonstrado nosso amor a Jesus na prática. Vamos meditar nisso e pedir que o Senhor nos ajude a reconhecer o nosso triste estado. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.